Olá, eu sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com você sobre educação inclusiva. Hoje nós vamos continuar refletindo um pouquinho mais sobre a aprendizagem, sobre as nossas capacidades, a capacidade de nossas crianças. No vídeo passado, nós conversamos sobre deficiência intelectual e vimos que é um diagnóstico que precisa ser bem avaliado, que precisa ser bem conhecido e que ele chega até nós com uma ideia muito importante. A criança, a pessoa, ela pode ter a deficiência intelectual, mas ela não está incapacitada de aprender. Hoje a gente vai ouvir a Lúcia Marins, que continua com a gente falando sobre a hora certa para aprender. O que é necessário, né? Às vezes a gente pensa que a criança é aquele aluno naquele momento e a gente separa do restante da vida dele, do percurso que ele trilhou e que o corpo dele também trilhou, que o organismo trilhou. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento do nosso cérebro, conhecer um pouquinho mais sobre a prontidão através da nossa conversa com a Lúcia. Prestem bastante atenção, vamos saber um pouco mais. Hoje vocês vão perceber que será um pouquinho mais teórico, mas que vai fundamentar a nossa prática enquanto professor e também enquanto familiar, naquilo que a gente puder ajudar a criança. Aproveitem! Olá! Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos curtos para a gente conversar sobre qual é a hora certa para aprender. A hora certa para aprender vai ser quando ocorrer a prontidão para a aprendizagem. E essa prontidão da aprendizagem, ela depende de várias outras prontidões, neural, sensorial, que nós vamos conversar em outras oportunidades. Neste momento nós vamos conversar sobre a prontidão neural. Para a criança poder aprender, ela precisa de diversos fatores, que são fatores fisiológicos, são fatores ambientais, fatores emocionais e intelectuais. E é extremamente importante que você, professor, aprenda sobre o amadurecimento neural. Porque se você conhece sobre o amadurecimento neural, obviamente você vai ser capaz de fazer alguns programas para poder ajudar a estimular e deixar essa criança pronta para poder aprender, que são habilidades que você vai precisar desenvolver para que ela tenha uma melhor habilidade para a leitura e escrita. Então, é extremamente importante. Para muitos estudiosos, o 22º dia de gestação é que se dá início à vida, né, do ser humano, porque é nesse momento que surge o cérebro. E esse cérebro, quando a criança vai nascer, ela ainda vai ser um ser inacabado, porque esse cérebro ainda precisa ser estimulado. E sendo um cérebro inacabado, ele vai precisar da educação para conseguir estar pronto para se construir. Então você, professor, é uma pessoa extremamente importante na vida dessa criança, porque você precisa ajudá-la a se construir. E para todo esse amadurecimento neural, a gente precisa falar do sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que vai processar todas as informações que aquela criança vai receber do meio interno e do meio externo. E para isso, esse sistema nervoso, ele precisa muito de células que são extremamente sensíveis, que são especializadas, que são os neurônios. E esses neurônios, eles precisam estar bem saudáveis, eles também, porque eles vão captar todos os estímulos. Quando ele capta esses estímulos, ele vai registrar esses estímulos, ele vai interpretar, registrar e vai formar uma memória. E esse neurônio, ele precisa muito fazer conexões com outros neurônios. Então, é extremamente importante que haja uma conexões entre os neurônios, que aí vai se formar uma rede neural. E essa rede neural é extremamente importante para que ocorra a aprendizagem. E esses neurônios também, eles precisam
que as mensagens que eles vão receber, elas sejam conduzidas de um neurônio para outra de uma forma bem rápida e bem eficaz. E para isso ele precisa de um processo muito importante que é a mielinização. A mielinização, ela ocorre através da bainha de mielina, que é uma camada de gordura, né, uma camada lipoproteica que vai envolver o axônio do neurônio. Então, se está tudo certo, tudo ok com essa bainha de mielina, todos os estímulos que vão ser recebidos do meio interno e externo vão ser conduzidos de um neurônio para outro de uma forma mais veloz e mais eficaz. E, consequentemente, a aprendizagem vai ocorrer, porque a aprendizagem ela ocorre através das experiências e essas experiências que vão ser processadas por todo o sistema nervoso. E para encerrar sobre a prontidão neural, tem uma frase muito interessante que é do Daniel Coyle, que é um jornalista e escritor, que ele diz assim, que a prática produz a mielina e a mielina leva à perfeição. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a prontidão sensorial. Nós nos conectamos com o mundo através dos sentidos. E são diferentes modalidades sensoriais que vão nos permitir perceber e codificar todos os estímulos do meio ambiente que nós recebemos. Nós conhecemos 5 desses sistemas, né? Que é o tato, é a gustação, o olfato, a audição e a visão. A grande maioria dos pesquisadores, eles já reconhecem 7 desses sentidos, então eles incluem aí o sistema de propriocepção e o sistema vestibular que tem a ver com o equilíbrio, mas nós ficaremos com os 5 sentidos básicos aristotélicos. Cada um desses sistemas, ele é especializado em interpretar um tipo específico de informações que nós recebemos. E com isso, ele nos ajuda a nos situar e a perceber o mundo ao nosso redor. Por isso, a extrema importância das sensações, do sistema sensorial. Então, existe um órgão que tem sensores. E esses sensores, eles são especializados em detectar estímulos. E quando ele detecta, eles são ativados através da interação com o estímulo. Esse estímulo ele é transmitido ao cérebro através de um sistema neural, que nós falamos também um pouquinho, né, na questão da prontidão neural. Existe uma região do cérebro que é responsável pela interpretação dessa informação neural. A formação do sistema neural de cada indivíduo ela já advém de uma programação que é genética, mas embora ela já tenha essa programação genética, ela precisa muito do meio ambiente, ela precisa que o ambiente contribua, né, através das experiências sensoriais para proporcionar a esse ser humano, a esse indivíduo, a essa criança, um desenvolvimento pleno das habilidades dele desde o nascimento. De acordo com Silvia Costa, em 1998, o comportamento de cada criança está ligado à experiência sensorial dela, a forma dela se comportar, né, que é a questão da ação, a forma dela interagir com o outro, a forma com que ela interage nas brincadeiras, no uso da imaginação, no faz de conta. E os educadores precisam, né? Você, professor, você, educador, precisa muito proporcionar ao seu aluno, às suas crianças, essas experiências sensoriais. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão proporcionando a ela a consciência que ela está tendo dela através dos sentidos. E quando a escola ela tem algum programa que pode envolver essas experimentações sensoriais, ela facilita, né, para o educador fazer com que esse educador consiga desenvolver no aluno dele as habilidades, que são habilidades visuais, visomotoras, orientação espacial, memória auditiva, memória visual, enfim, várias habilidades que são necessárias para posteriormente a criança ter um melhor aprendizado da leitura e da escrita. Fecho sobre esse sistema
citando também uma frase muito interessante do filósofo Aristóteles, que ele diz: nada está no intelecto antes de ter passado pelos sentidos. Muito interessante essa frase, né? Então guarde isso. Nada está no intelecto antes de ter passado pelos sentidos. Sim, agora nós vamos falar de algumas atividades que vão proporcionar que você, professor, possa desenvolver essa prontidão sensorial no seu aluno. Eu acredito que alguma delas você já conheça, você já deve ter até utilizado, tá? Mas quem sabe outras não. Então, na questão do tato, do sistema tátil, você pode brincar com massinha, construir letras de alfabeto com lixa, com argila, escrever as letras com o dedo na areia, pode levar a criança para poder caminhar, as crianças, né, para poder caminhar na escola, elas descalço, que elas possam pisar na grama, no piso frio, num piso de cimento, na areia, fazer aquelas atividades com colagem, que ela pode usar materiais diferentes, que é o feijão, o algodão, lixa, pedaços de revista. Utilizar uma caixa tátil, ou se não tem essa caixa tátil, é só pegar uma caixa, colocar objetos com diferentes materiais, com metal, com madeira, com plástico. Pode colocar vários materiais ali, venda o olho da criança e ela tem que tatear, dizer qual objeto que é, pode dizer se é madeira, se é metal, e se ele conseguir adivinhar qual é o material que está ali. Também tem a brincadeira do robozinho, não sei se vocês conhecem. Então a brincadeira do robozinho a professora coloca os alunos todos em círculo e ela escolhe um aluno, esse aluno fica no centro, ele vai ser o robozinho, e aí ela diz no ouvido daquele aluno uma parte do corpo dele. Depois ela chama o outro aluno e esse aluno no centro, o robozinho fica paralisado. Ela chama um aluno, esse aluno vem e começa a tocar com o dedo dele algumas partes do corpo da criança. Vamos supor que ela tenha combinado o queixo. Então, se aquele colega tocou o queixo, o robozinho toma vida. E aí ele começa a andar. Aí aquele que conseguiu adivinhar é que vai ser o robozinho. Tem uma outra brincadeira também, é que a professora escolhe 2 alunos, um fica com os olhos vendados e tem o outro colega em frente a ele. Aí aquele que está com os olhos vendados, ele começa a tocar algumas partes do corpo do amigo, as mãos, a cabeça, né, o cabelo, e ele tenta adivinhar quem é aquele amigo. Agora, quanto ao olfato. No olfato, levar alguns potinhos, nesses potinhos ter alguns cheiros agradáveis, desagradáveis, cheiros fortes, cheiros mais suaves. Também trabalhar a coleção de chás, de aromas, também vai ser legal. Passear com a criança pela escola também, para ela sentir os diferentes odores, né, na escola. Levar alimentos também em potinho, que ela pode cheirar esses alimentos. Quanto à gustação, promover aquela aula gostosa de culinária que leva diversos tipos de frutas, de alimento, para a criança poder identificar também os alimentos que são mais duros, moros, que são mais ásperos, que são mais rugosos. Eles compararem o sabor e a textura dos alimentos, então assim eles vão experimentando também alimentos de diferentes sabores, tomar também as bebidas quentes, frias. E uma outra legal também é fazer também uma aula, né, promover um piquenique com temas, né? Então hoje é da comida da vovó, então ali vai ter um bolo de fubá, tudo da vovó, ou também vivendo com os índios. Então usar um piquenique temático. Quanto à audição, também, né, o que é muito utilizado, os brinquedos, os instrumentos musicais, cantar em roda, músicas diferentes, com ritmos diferentes, em alturas diferentes, o som baixo, o som alto, propiciar a criança para poder discriminar também sons de animais,
sons de meios de transporte, sons de objetos, né, liquidificador, sons também da natureza. Brincar também do famoso gato Mia, né, que eu acredito que a maioria já conheça como que é a brincadeira do gato Mia, que uma criança fica com os olhos fechados perto do professor e os outros alunos ficam em roda e começam a cantar. Senhor caçador, preste muita atenção, não vá se enganar quando o gato miar. Aí a professora aponta para um aluno da roda e ele imediatamente tem que miar. E o aluno que está com os olhos vendados no centro tem que adivinhar quem é o colega que miou. As crianças gostam muito desses, né? E agora, por último, a visão. Na visão a gente pode trabalhar também com a questão de localização espacial, que é você pegar uma gravura ou uma foto e trabalhar com as crianças o que elas estão vendo, né? O que mais chamou a atenção, o que elas veem do lado de cima da gravura, do lado de baixo, o que elas veem do lado esquerdo, do lado direito. Pedir também para que um aluno saia da sala, enquanto ele estiver fora da sala, a professora muda algum aluno de lugar ou muda algum objeto de lugar e ele tem que tentar adivinhar qual é a mudança que foi feita ali na sala de aula. A professora também pode escolher um objeto na sala, levar um objeto, colocar que todas as crianças possam observar durante alguns segundos. Depois ela peça que eles desenhem, você peça a ele que desenhe, né, com o maior detalhe possível aquele objeto que você levou para ele. E também a gente pode trabalhar com a questão visual também, mas voltada mais para discriminação de formas, que são os jogos clássicos, né? Que é o jogo da memória, de animais, de cores, de brinquedos, de objetos, brincar com os blocos lógicos, com Lego, e também fazer com que ela perceba e identifique diferenças entre objetos, entre pessoas. Então essas são as sugestões, as dicas para trabalhar, para ajudar a desenvolver o sistema sensorial do seu aluno. Vejo você no próximo vídeo. O que me chamou muito a atenção foi a fala da Lúcia ao dizer para nós que o cérebro ele está em desenvolvimento. Antigamente a gente escutava que chegava uma certa idade e a gente deixava de aprender. Hoje a gente sabe que não é assim. Novos neurônios vão nascendo, novas sinapses vão acontecendo e a gente vai aprendendo. Então, a pergunta que nós precisamos fazer hoje: quais são as experiências necessárias para que eu desenvolva bem o cérebro cognitivo, o desenvolvimento pleno de cada criança? A escola, a família, ela precisa oferecer experiências de estimulação daquilo que antecede a leitura e a escrita. Então, tudo aquilo que é percepção, tudo aquilo que vai fazer com que a criança perceba o mundo, que ela se relacione com as coisas, que ela sinta, que ela use, que ela explore os sentidos, vai colaborar com a aprendizagem da criança. Como que a criança vai conhecer o mundo? Ela conhece através dos sentidos. Então a escola, a família precisa oferecer para essa criança experiências que estimulem a visão, a audição, o tato, né? O paladar, o olfato. Pense na sua sala, seja ela de creche, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio ou até mesmo universidade. As experiências, elas precisam explorar todos os sentidos. Os 5 mais conhecidos ou 7 que nós vamos conhecer um pouquinho mais. Espero que vocês tenham aproveitado. Pense na sua sala. Pense no seu filho, ele não está pronto, nada é definitivo. O desenvolvimento dele depende muito do estímulo que ele vai receber e de como esse estímulo será dado. Não se esqueça que a afetividade ela é fundamental. Eu tive um professor na faculdade, o professor Ari, que ele dizia que o caminho mais curto
do ouvido ao cérebro, ele passa pelo coração. Então, todas as experiências que você oferecer ao seu filho, ao seu aluno, ao aluno de sua escola, pense que o afeto será fundamental para a estimulação desse cognitivo. Nós vamos ter outros vídeos, continuaremos o assunto. Espero que você nos acompanhe. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.